Boa tarde, amigos e irmãos. Mais uma vez estou aqui nessa tarde maravilhosa, uma tarde chuvosa, preparada pelo Senhor. Este é o canal de título Edificação em Cristo. E nesta tarde eu decidi trazer mais uma meditação para os irmãos. Eu já informo que o propósito dessas meditações não é trazer acusação às pessoas, nem forçar ninguém a nada, porque queremos que o Espírito Santo pode falar melhor aos corações. A nossa intenção, como os irmãos já viram nos vídeos anteriores, é falar o que está na palavra e deixar que Deus faça a obra, aquilo que tiver que fazer na vida do irmão ou do amigo que esteja assistindo. E gravamos alguns vídeos anteriores e agradeço aos irmãos que assistiram, e minha maior alegria é que de alguma forma você compreenda um pouco mais da palavra de Deus através destas simples meditações. Eu sei que tem muitas pessoas que pregam a palavra, que ensinam, e eu também estou colaborando com o reino de Deus, fazendo a minha parte. E uma das características dos vídeos que eu mando é sempre ler passagens da Bíblia, porque creio que a Bíblia é a regra de fé, né? E acreditamos que a Bíblia ela expressa a vontade de Deus. E pode-se dizer também que a Bíblia é o manual de instrução de todo ser humano, que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Já quero aqui, os irmãos que pediram que eu mandasse um abraço, é o meu amigo Eric, Rodrigo, Tiago, Aline, Adriana, Juliette, meus amigos de trabalho que acompanham esses vídeos, e estou mandando aqui um abraço para eles. Mando uma saudação para o pastor Fernando, que está me ajudando nesse propósito, através dos ensinamentos da Bíblia. Pastor Gilberto, um grande homem de Deus que me ajuda. Pastor Odilon, pastor Welton, irmã Maria e pastor Luiz de São Roque, que me incentivam sempre a buscar o melhor de Deus. Missionária Lourdes, uma professora de dons espirituais, uma pessoa que eu tenho grande estima. E esta tarde nós gostaríamos de estar falando um tema muito importante, né? Eu já vou deixar aqui o tema já de início, nós vamos terminar antes dos 30 minutos, este é o propósito. E eu creio que as passagens que eu leio da Bíblia, de alguma forma, elas vão te motivar, te inspirar. O meu desejo é que ela seja apresentada a você de forma cristalina, de forma clara, a vir esclarecer as suas dúvidas, para que você decida, não porque eu vou te forçar, não, nem porque a palavra vai te forçar, a palavra vai te mostrar o melhor caminho. E a decisão vai ser sua. É claro que se acontecer algo da parte do Senhor na tua vida, por causa deste vídeo, eu muito vou me alegrar, e o Senhor muito mais, porque estarei contribuindo para o seu reino. Amém? Então, a partir de agora, o tema que eu gostaria de trazer para os irmãos é: eu queria ser perfeito. Quem não gostaria de ser perfeito, né? E vamos ler algumas passagens que falam sobre isso, vamos falar da nossa Constituição. Já de início, eu quero trazer para os irmãos o texto-chave desta meditação, que se encontra em Romanos, capítulo 7. Vamos estar abrindo aqui, a Bíblia é a Bíblia Thompson, da qual eu faço os estudos para apresentar para os irmãos. É uma Bíblia, tradução reconhecida, né? Porque tem Bíblias que elas não têm exatamente tudo aquilo quanto Jesus falou, de forma inspirada, mas essa é uma Bíblia confiável, Bíblia Thompson. E aí você pode comprar, pode adquirir ali na Conde de Salzeiras, onde muitos irmãos vão, e está estudando. Um dos conselhos que eu sempre dou aos irmãos é que
uma das formas de você expressar o seu amor para com Deus é amando a sua palavra, porque a palavra dele expressa aquilo que ele deseja para nós. E a palavra ela se torna um manual para as nossas vidas, tá? Então nós vamos falar hoje sobre comportamento, né, do nosso dia a dia como cristãos e como servos do Senhor, e falar algumas situações para que possamos tirar entendimento disto e procurar viver melhor na presença do Senhor. Este é o objetivo deste vídeo. Então eu já vou ler aqui para os irmãos Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz-nos assim: o que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que não quero isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Então só essa passagem aqui para nós meditarmos, livro de Romanos, aos Romanos, escrito por Paulo. Paulo nós já falamos nos estudos anteriores, não vamos nos concentrar nisso por causa do tempo. Resumidamente, foi um homem que acreditava estar servindo a Deus, mas após ter um encontro com o Senhor Jesus, foi revelado a ele o reino de Deus. Foi revelado a ele Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir daí, ele se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, e que veio contribuir conosco até nos dias de hoje. Muitas cartas dele são ensinadas na igreja e grandes ensinamentos que servem para o nosso dia a dia, para o exercício da vida cristã, para que se possa melhor agradar ao Senhor e cumprir a sua palavra, né, enquanto ele não vem. Então Paulo, ele trata exatamente do tema que eu quis trazer hoje para os irmãos. Quem não gostaria de ser perfeito, né? Eu até mesmo estudando juntamente com o pastor Fernando sobre alguns assuntos, nós chegamos à conclusão, baseado na palavra, que quando uma pessoa aceita a Jesus como Salvador e o Espírito Santo começa a dirigir a sua vida, a mudança que acontece é no entendimento, né? Em Romanos, capítulo 12, e versículo 2, vai nos dizer exatamente isso. Diz-nos assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, começamos a compreender a sua palavra, revelada pelo Espírito Santo, acontece uma mudança no nosso interior. Tessalonicenses 5 e 23 diz que nós somos formados por corpo, alma e espírito, certo? Então, o que acontece? Aonde que acontece a mudança quando se aceita Jesus? Pela palavra, acontece no nosso entendimento.
lá no mais íntimo do nosso ser, acontece uma mudança. E a partir dali nós temos uma consciência diferente do pecado, das coisas certas e erradas. É fato de que toda pessoa que é feita a imagem e semelhança de Deus, ela já tem em si uma consciência. Ou seja, o bandido que está assaltando, que está roubando, que está matando, ele está fazendo aquilo. Mas lá dentro dele tem algo de Deus que diz, isso aqui não está certo, isso aqui é errado. Aí ele ignora essa voz da sua consciência, movido pela intenção da carne, né? Que se opõe às coisas de Deus, e ele pratica aquilo. Mas dizer que ele gosta daquilo, eu não diria dessa forma. Eu diria que ele está preso naquela situação e que uma hora ou outra pode se manifestar nele o Espírito Santo, a presença de Deus, através da pregação da palavra, e aquela pessoa mudar da água para o vinho. Uma pessoa que roubava passar a servir a Jesus, passar a pregar a palavra, passar a ser portador dos mistérios de Deus, né? Então, essa pessoa, ela está movida por algo em que ela não consegue controlar. Então, como disse em Tessalonicenses, diz que nós temos corpo, alma e espírito, a nossa alma, depois do pecado de Adão, e nós, Salmo 139 diz que nós fomos concebidos em pecado. Já temos em nosso DNA físico, a nossa estrutura do nosso corpo, a herança pecaminosa de Adão. Ou seja, é muito mais fácil eu cometer o mal do que cometer o bem. E era este o dilema que Paulo tentou nos explicar nesse primeiro texto que eu li para os irmãos. E eu até mesmo tinha um entendimento errado de servir a Deus, porque quando eu aceitei a Jesus como Salvador, o que eu acreditava? Eu acreditava que Jesus havia se revelado para mim, e até mesmo antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eu me apliquei a buscá-lo, a conhecer os mistérios da palavra e vasculhar aquilo que estava disponível. Eu digo que cada irmão deve ser curioso em investigar a Bíblia, a palavra, para que ninguém te engane. E fazendo isto, o que aconteceu? Eu acreditava que eu já não estava mais no mundo, eu estava no céu. Parecia lógico, né? A gente aceita Jesus, já estou no céu agora. Estou aqui, mas... É claro, estamos aqui, mas não somos daqui. Porém, o que eu acreditava? Eu acreditava que depois que eu aceitava Jesus, a minha estrutura física sofreu uma alteração. Eu virava um santo separado que tinha uma redoma em mim e pronto, agora eu podia sair por aí e cada vez mais que eu buscasse, eu ficava num patamar mais elevado e ia se acrescentando mais virtudes em mim, e aí o pecado não teria mais efeito em mim e eu viveria como um corpo celestial aqui na terra. Esse era o meu entendimento. Mas logo ele caiu por terra quando eu percebi que não tinha havido nenhuma mudança no meu corpo. Aí eu passei a compreender melhor. E lendo essa palavra aqui, uma pessoa como Paulo, que teve tanta experiência com Deus, e aí escreveu esse texto, miserável homem que sou, né? Falando acerca do corpo físico que temos. E já há uma informação para você, você vai continuar com esse corpo até a volta de Jesus. Então, como sugestão, aplique-se a buscar ao Senhor, sabendo que o teu corpo não vai mudar. O que vai mudar, né, o pastor Fernando estava me ensinando, e o que muda é o teu homem espiritual. O teu espírito em comunicação com Deus, ele fica mais fortalecido. E ele ficando mais fortalecido, ele vai te dar condições de vencer o pecado, negar aos desejos da alma e não dar crédito à voz do pecado. E nisto você vai tendo essa caminhada. Agora, até quando? Das duas umas, ou até você morrer, e aí poderá se cumprir o que Paulo mesmo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então, assim,
estava sujeito a enfermidades, estava sujeito ao inimigo atacá-lo. E aí, o que acontece? Nós vamos continuar nessa caminhada, eu vou continuar. Agora, o que acontece? Se eu der crédito ao pecado, eu posso ir me afastando do Senhor cada vez mais. E aí o inimigo pode tomar posse da minha vida. E aí pode ser que eu não consiga mais voltar para a graça. Então, o melhor conselho que eu dou, nós vamos falar um pouco sobre o pecado, temos mais 15 minutos, é estar sempre orando ao Senhor, sendo sincero com Ele. Tudo que acontecer com você, comente com o Senhor. É claro que você deve ter um pastor que te orienta, e eu diria que 100% você pode confiar no Senhor Jesus e no Espírito Santo. E aí, quanto a você contar detalhes da tua vida, do seu dia a dia ao seu pastor, vai depender se o Espírito Santo disser para você fazer isso, faça. É interessante ter alguém com quem a gente possa ser orientado, ser motivado às boas obras, à prática da vida cristã, e isso se tornará agradável ao Senhor. Então Paulo, ele entendeu isso da mesma forma como eu compreendi, e hoje eu compreendo que se eu não buscar o Senhor, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não meditar na tua palavra, eu estou frito, porque aos poucos eu vou me esfriando e aos poucos eu vou me afastando do Senhor. Então, um conselho que eu dou é que vocês pratiquem a vida cristã de forma a observar a palavra do Senhor, não somente observar, mas praticá-la no dia a dia e ter comunhão com os irmãos, e sabendo que não é perfeito, que você não é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é. Eu não posso te julgar, eu não tenho o direito de te julgar, e nem você tem o direito de te julgar. O que é permitido é quando existe em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, é o desejo de ajudar o irmão que está caído. De repente você está um pouco melhor espiritualmente, isso é fato. Se você está orando mais, está buscando mais, está lendo a palavra mais e o outro irmão não está, é claro que ele está um pouco mais fraco, mas você não pode entender que você é muito melhor do que ele, não. É uma condição que o Senhor está permitindo para que você, de repente, possa estar bem e ajudar o outro. E aí tem que ter o sentimento de Cristo Jesus. Não pode ter maldade no olhar, né? Não fazer igual os hipócritas e fariseus, que tinham prazer em julgar as pessoas, mas eles mesmos não conseguiam cumprir a lei. Então, para nós resumirmos, então ficou claro para os irmãos que não existe mudança depois que a gente aceita Jesus. A mudança é no seu espírito, no seu entendimento. Em Romanos 12:2 diz que nós podemos viver com a renovação do nosso entendimento. Então já foi revelado a nós que existe um céu, já foi revelado a nós que Jesus vai voltar para nos buscar e que nós temos que traçar a nossa caminhada confiando nas suas promessas, observando a sua palavra, guardando o que ele falou, para que estejamos preparados. Em Tessalonicenses 5:23 diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta de Jesus. Ou seja, até quando, irmão Silvio, isso vai continuar? Até Jesus voltar. Aí é só alegria, né? É bênção, é vitória, porque se você se manter fiel entre erros e acertos, falhas, virtudes, sempre buscando ao Senhor, sempre orando, sempre em comunhão com o Espírito Santo, quando chegar aquele dia, o teu corpo será transformado e você será arrebatado nas nuvens pelo Senhor e você ficará livre. Aí sim, aí vai se cumprir o que o irmão Silvio acreditava que acontecia quando aceitava Jesus. Não, somente naquele dia. Em Coríntios capítulo 15, os irmãos podem ler, que lá vai falar detalhadamente de como acontecerá a transformação do corpo. O mesmo processo que aconteceu com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele veio na semelhança do pecado e viveu no corpo semelhante ao nosso, com a mesma semelhança de Adão. Porém, ele não cometeu nenhum pecado, cumpriu os 2 mandamentos, cumpriu os 10, cumpriu as 613 leis dos hebreus ali da lei de Moisés, cumpriu tudo.
para nos dar o exemplo. Então, ele mostrou que é possível. Mas é claro que ele era o Senhor Jesus, né? E claro que eu já falhei na minha caminhada cristã, já pequei, já tive erros, acertos, caídas, levantadas, mas graças a Deus estou aqui, na presença do Senhor, e eu creio que Ele vai me sustentar até a sua volta. Então Paulo, ele compreendeu isso. Então é o que eu desejo para você, que você compreenda também, que você não está livre de cometer um pecado, mas o Espírito Santo sempre vai te dar um alerta antes de você cometer aquele pecado. Ele vai te criar uma situação para que você fuja daquela situação. É claro que se uma pessoa que usava droga, se ela ficar lá no meio dos drogados, eu não aconselharia, porque pode ser que ela seja motivada a voltar àquela prática. Então, é claro que se ela se sente segura e convicta de que está firme na presença do Senhor, ela poderá ir lá pregar o Evangelho. Uma pessoa que vivia no mundo de prostituição, ir lá naquele meio e falar, não, agora eu estou forte, eu estou imune. Não, eu não aconselho. Eu aconselho que você fique na igreja, busque o Senhor, faça aquilo que você consegue. Não pense que você é um super-homem ou super-crente, porque você não é. Não existe super-homem, nem super-crente. Estava conversando com o pastor Fernando, né? O que é super-crente? Né? Não tem, não existe. Somos miseráveis pecadores. Estamos sujeitos, assim, mesma condição das pessoas do mundo. A diferença é que temos o Espírito Santo e ele pode nos orientar. Então, como que se manifesta o pecado em nossas vidas? Né? Através dos nossos sentidos, através do nosso olhar, através da nossa audição, né? Através do nosso pensamento. Aí nós podemos separar, de forma bem resumida, como que é o pecado, né? Como que ele acontece, né? Nas nossas vidas, né? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz-nos assim: não é Deus que nos induz ao pecado, é a nossa natureza pecaminosa. Deus não pega o pecado e nos faz pecar. A Bíblia diz que Deus não tenta. E ninguém pode ser tentado. O que nos tenta é a nossa natureza, a nossa concupiscência pecaminosa, que é herdada de Adão. Essa nos motiva ao pecado e nos afastar de Deus. Diz-nos assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, é dessa forma. Então, o pecado, ele se mostra na nossa frente e a nossa alma, ela se vê atraída por aquilo. E aí, o que acontece? O nosso corpo é levado. Se nós, o Espírito Santo, nesse meio tempo, quem já aceitou Jesus, o Espírito Santo fala, não vem para cá, vai para outro lugar. E aí quando a pessoa não obedece, ela vai de encontro àquele desejo que está nela. E aí consuma-se o pecado e gera uma dívida diante de Deus, que é anotado lá nos céus, e essa dívida tem que ser paga. E aí se a pessoa se reconciliar, dobrar os joelhos, se arrepender, como Jesus falou, vai e não peques mais para que não te suceda algo pior, porque pode ser que da próxima vez não haja mais tempo, né? Então, aí em Tiago ele vai dizer que o pecado, ele nos atrai como imã, mas em nós está o Espírito, o nosso Espírito que já foi renovado pela pregação da palavra e que tem condições de ter uma voz ativa. Não, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ter comunhão, vamos fazer algo diferente. E aí a pessoa não consuma aquele pecado e ela se volta para as coisas de Deus, através do seu espírito, em contato com o Espírito Santo, que tem desejo de realizar as coisas de Deus. O nosso espírito almeja as coisas de Deus, a nossa alma deseja as coisas da carne. E aí, para finalizar, eu vou deixar para os irmãos. Aqui, Jesus disse em João 14:26, ele deixou, quando ele subiu, ele praticou todas as leis, as 2, as 10, as 613 mandamentos, e ele fez tudo certinho.
E ele sabia que nós teríamos fraquezas, falhas, dificuldades, e ele nos deixaria alguém para nos ajudar. Quem? O Espírito Santo, desceu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E ele antes de subir, ele disse, olha, João 14, 26, o Espírito Santo, Consolador, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo está com você. E aí ele fala ao teu coração, ele fala à tua mente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E aí nós podemos separar em duas partes, né? Em Gálatas 5, do 16, né? Aí nós vamos separar obras da carne, que está ligada à alma, né? As coisas que não agradam a Deus, e frutos do Espírito, né? Vamos colocar à esquerda as obras da carne e à direita os frutos do Espírito. Vamos ler para nós finalizar? Gálatas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 5 e versículos 16. Bíblia Thompson, e diz-nos assim. Digo, porém, vamos ler primeiro as obras da carne. Lembrando que Jesus não praticou nada disso, ele ficava à direita, sempre nos frutos do Espírito, sempre praticando as coisas que eram concernentes ao reino de Deus, vivendo aqui como homem, praticando somente os frutos do Espírito, que se via nele bondade, mansidão, tudo que era de mais maravilhoso, podia se ver no Senhor Jesus, né? E nós temos que seguir o mesmo exemplo, né? Se você quer acertar espiritualmente, em tudo que você fizer, vai um conselho infalível: faça tudo o que Jesus faria e não faça nada que Jesus não faria. Você está em direção certinha aos céus e Jesus vai te levar com certeza. Diz assim, as obras da carne. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você ficar à esquerda só praticando as obras da carne, você não vai para o céu, e muito menos eu. Então, agora vamos à parte boa, né? Que é como que era o comportamento de Jesus. Aí vai. Aqui, olha. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo fazem igual a ele fez, né, que andou nesse caminho, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Andar no Espírito Santo, que o nosso Espírito nos orienta. Então, eu queria ser perfeito. É possível sim, mas só se nós obedecermos ao Senhor, fizermos como o Senhor Jesus fez, até aquele dia do arrebatamento, e aí nós seremos perfeitos, né? Aí o pecado não terá mais domínio sobre o nosso corpo. Agora, um conselho que eu te dou: siga as pisadas de Jesus, pratique as obras, os frutos do Espírito, né? Conforme você for buscando a Deus, eles vão aflorando na tua vida e a carne não terá domínio sobre você. E aí vai prevalecer o Espírito Santo na tua vida. Você terá experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Você vai ter mais intimidade com Ele. Você vai poder crescer a cada dia mais espiritualmente. É claro que teu corpo não vai mudar. Mesmo você buscando ao Senhor, orando, jejuando, consagrando, Ele não vai mudar. Mas eu não digo para você não fazer isso. Faça, busque, se esforce em estar junto com os irmãos, em ter comunhão. E tome cuidado com os seus sentidos, para que você, achando que está fazendo a obra de Deus, às vezes está usando a palavra e cometendo um pecado, julgando o irmão quando não deve, falando aquilo que não deve. Muitas vezes a gente até usa a palavra de Deus
para culpar, para condenar, e às vezes tem aquelas atitudes igual dos hipócritas e fariseus que Jesus repreendeu eles. Amém? Que vocês possam ficar com essas palavras e vamos viver no Espírito, buscando ao Senhor, para que naquele dia nosso corpo seja transformado, sejamos arrebatados pelo Senhor nas